Hoje foi dia de emoção para alguns. Parece que teve operação. O Supremo Tribunal Federal. Parece que teve operação. Parece que a Polícia Federal bateu na porta de uns e outros. Por aí. O povo saiu de preto por aí. Porque tem a turma que sai de preto de um jeito e a turma que sai de preto de outro. Correto. Né? Os que saem de preto no domingo e vão para alguns lugares. Você pode reclamar. Agora, essa turma de preto aqui, quando sai, bicho, aí sai de baixo, que o bicho pega. E dessa vez, alvos, apoiadores do presidente Bolsonaro, gente apontada como financiadora de atos antidemocráticos. A gente está vendo um ambiente turvo, hostil, desconfortável, desagradável. Nos finais de semana, independente do volume, que cá para nós é meia dúzia de gatos pingados, né? Aquele evento no final de semana em que uns irresponsáveis, uns porcalhões começaram a jogar fogos de artifício apontando em direção ao Supremo Tribunal Federal. Um bando de cretino, né? Ali fazendo puf, puf. Pra quê? O que é aquilo? Dali vai sair uma revolução, né? Vai iniciar uma nova formatação do Estado brasileiro. Vão derrubar os pilares das instituições? É evidente que não. Mas não porque eles não queiram, é porque eles não conseguem. Então tem uma importância, esse inquérito das fake news tem uma importância, é preciso que se estabeleça um limite claro, e é bom que o Supremo estabeleça o quanto antes um limite claro entre o que é liberdade de expressão e o que é crime, né? Porque é uma coisa muito diferente da outra, né? Você defender um ponto de vista que é contrário à organização da sociedade é uma coisa. Você fazer um chamamento para a destruição dos pilares da democracia, do Estado democrático, das instituições, é uma coisa muito diferente. Mas é muito diferente conceitualmente. Na hora do vamos ver, é preciso que se diga e que se defina mais ou menos do que a gente está falando. Mas acho que essa discussão ela tem seu valor, ela é importante, o Supremo Tribunal Federal está se debruçando sobre ela. Mas tem uma coisa acontecendo no Brasil, que a desorganização política ela está ganhando um tamanho que é desproporcional ao problema que a gente tem real na política, e ela é desonesta em relação aos desafios que a gente de fato tem, né? Se a gente voltar no tempo, o Brasil já viveu momentos assombrosos no campo político. Nós já falamos aqui momentos, nós podemos lembrar do que foi o período de 62, 64, né? A gente pode lembrar o que foi o período 1954, 1955, depois do suicídio do Getúlio Vargas, assume o Café Filho e ele monta um governo com adversários do Vargas, né? É como se houvesse no impeachment o impeachment da Dilma, o Temer monta com os inimigos da Dilma, né? Que aconteceu de fato. Agora você imagina que o Café Filho assume e leva um golpe na orelha. Você imagina que daí assume o presidente da Câmara e também leva um golpe, um outro golpe. Você imagina que Brasília fica cercada por ordem do ministro da Guerra. Foi isso que aconteceu naquela época. Então, você teve momentos de profunda tensão, teve bombardeio, teve uma confusão, porque o presidente do Congresso aprova, quer dizer, o ministro da Guerra, sobre a orientação do ministro da Guerra, o Congresso aprova o impeachment do Carlos Luz para o exercício da Câmara. Ele era o presidente da Câmara, ele é deposto, assume o presidente do Senado e o Carlos Luz ele foge do Rio de Janeiro num cruzador, e quando ele passa o Pão de Açúcar na saída da Baía da Guanabara, os canhões começam a disparar contra a embarcação. Quer dizer, isso aconteceu no Brasil, parece uma cena de filme. Isso era uma crise política. 62, 64 foi uma crise política de grande significado. E a gente está vivendo em 2020 um ambiente que parece que a gente quer que seja irrespirável, como esse período, como 1930, como 1955, como 1964, e desculpa, não é.
mas não é. Só que todo mundo que deveria fazer parecer que não é, age como se fosse, a começar pelo presidente da República, que não perde a oportunidade nas entrevistas que dá a colocar, como bem observou o Marcelo D'Angelo, jornalista, Marcelo D'Angelo que ontem entrevistou o presidente Bolsonaro na Band News TV, ele observou isso. O senhor coloca sempre um mas ao falar de democracia, Estado de Direito. E é verdade, o presidente sempre faz um mas. Então ele defende as instituições, mas não estiquem a corda. Defende isso, mas não façam aquilo. Então, não é um 2020 com cheiro de 2020, é um 2020 com cheiro de pneu gasto, com cheiro de Fusca velho, com cheiro de 64, com cheiro de 1955, com cheiro de 1930. O que é isso? Isso não é avanço. Então, a gente está vendo um debate antigo, um debate envelhecido, um debate apodrecido, um debate ultrapassado, um debate que a gente deveria deixar de lado. O Brasil deveria estar olhando para o Vale do Silício, o Brasil deveria estar olhando para a tecnologia, o Brasil deveria estar olhando para copiar o que há de mais importante, ignorar a existência de Venezuela, sabe? De Cuba, Coreia do Norte, essa discussão, a volta do comunismo, a volta da ditadura. Que babaquice, que coisa mais ridícula, infantil, tosca. E o que é pior, a gente vai supervalorizando esse debate político de pequeno significado e deixando de lado os grandes problemas que afetam a economia nacional. Quer dizer, por que a gente viveu grandes crises no Brasil? Por falta de dinheiro. A gente viveu grandes crises por empobrecimento. A gente viveu grandes crises por queda de preços, por subida de inflação, por subida de taxa de juro, por explosão do preço dos combustíveis. É isso que arrebenta uma nação. E a gente não pode querer arrebentar a nação por causa de bobagem, a gente se perder por causa de uma bobagem. Tem coisa importante na praça. Veja, ontem o Felipe Bueno e eu entrevistamos o Mansueto Almeida, o secretário do Tesouro Nacional, que está deixando o cargo, já se sabia, vai assumir o novo secretário. E ele disse com a maior simplicidade: no ano passado nós tivemos um déficit da ordem de 60 bi, rombo nas contas públicas. Esse ano o déficit deve virar os 700, talvez 800. Opa, 12 vezes, 13 vezes mais, podendo chegar a 1 trilhão. Era para fazer isso? Sim, era preciso fazer, porque você tinha que ajudar as pessoas, auxílio emergencial, não dá para deixar as pessoas na fome, óbvio, não pode deixar as empresas, mas vem cá, nós temos que pagar essa conta, né? Como é que a gente está organizando o Estado para pagar essa conta? Com essas briguinhas ridículas entre poder executivo e poder legislativo, entre poder judiciário e poder executivo, com provocações de tudo que é lado. É assim que a gente vai pagar essa conta? Não, assim a gente vai aumentar o tamanho dessa conta. Para a gente pagar essa conta, a gente precisa fazer a lição de casa. O Mansueto Almeida disse ontem, a gente tem uma oportunidade, que é fazer as reformas. Então tem a reforma tributária, tem a reforma administrativa, tem reforma política, tem uma série de medidas, aprovar finalmente a lei de saneamento, que a gente não conseguiu. Pergunta se certos países, como por exemplo, olha o que está acontecendo nos Estados Unidos. Uma grande confusão provocada por atos de racismo, né? E o que está acontecendo em alguns lugares? Rapidamente, reforma das polícias. É uma resposta demagógica? Não sei, vamos aguardar para ver como é que vão ficar essas reformas da polícia. Mas entre os atos que geraram as reformas, entre os crimes que são os praticados pelos policiais brancos contra negros, que geraram essas manifestações, e a reação do Estado na busca de uma reforma, quanto tempo demorou? Semanas, 10 dias, 15 dias, e já começaram os primeiros. As demissões nas polícias, quanto tempo demorou? Rápido. Então, tem uma questão de resposta rápida. Quanto tempo a gente está demorando para dar uma resposta à crise em que a gente está se enfiando? Não dá para botar, e o presidente tem feito isso, lamentavelmente, a culpa ou a responsabilidade pelo momento que a gente está vivendo na política de isolamento social, porque a política de isolamento social é uma política de distanciamento, de proteção da sociedade, não de ataque à economia, de proteção da sociedade. Ela tem uma componente de desarranjo econômico, sem dúvida, mas para isso a gente tem que abrir os cofres, não tem jeito e a gente está fazendo isso.
A culpa ou a responsabilidade pelo que está acontecendo é do coronavírus, é da Covid-19. Ela produz uma doença que desarranja a vida econômica do país, além de matar um monte de gente. É um negócio horroroso. Destrói o sonho de várias famílias, a realidade de várias famílias, e o futuro do Brasil, de uma forma geral, fica comprometido. Então, a gente não pode botar a responsabilidade nas políticas de distanciamento. O responsável é a Covid-19, mas a gente tem que admitir também que o Brasil não estava vindo num ritmo bacana. Não vinha. Ele veio num ritmo bacana ao sair da recessão de 2015 e 2016, começou um processo de crescimento, ainda que modesto, mas uma inversão de uma recessão que somada deu mais de 7 pontos e depois virou para um crescimento positivo, foi vindo. Agora, o que fez a equipe do Paulo Guedes? Conseguiu fazer aprovar, não a equipe do Paulo Guedes, muito com apoio do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, conseguiu fazer aprovar a reforma da Previdência, mas e as outras transformações? Cadê as outras transformações todas, né? Mas aí veio a Covid, mas espera, o presidente Bolsonaro tomou posse em janeiro de 2019 e a Covid veio bater no Brasil em março de 2020. De janeiro de 2019 a março de 2020, passaram-se 13 ou 14 meses. E aí? A gente não conseguiu produzir grandes mudanças em 14 meses, transformações e tal. Aí a culpa agora é dos governadores, depois a culpa vai ser de quem? Então, vem cá, desemprego em alta, sem dúvida nenhuma, responsabilidade direta da Covid-19. O PIB em baixa, nós vamos cair brutais 8 pontos percentuais, é o que está contratado. A miséria voltando numa velocidade que há muito não se via. Os miseráveis, pelo menos 5, 6 milhões de miseráveis a mais, colocados naquele patamar assombroso do qual a gente tinha conseguido se livrar. O déficit nas alturas. Essa combinação é menos importante do que a discussão sobre as instituições. No mínimo é igual. E dá a impressão de que a gente abre o noticiário e a gente está discutindo com grande interesse, e eu acho que importância, sem dúvida nenhuma, o respeito às instituições. Mas e o respeito ao povo brasileiro, o respeito à vida das pessoas? Cadê todo mundo dedicado a isso? Então, em vez de dar declarações como o presidente Bolsonaro deu, em vez de dar declarações como o general Mourão deu, ontem, aliás, à Rádio Bandeirantes, em vez de dar declarações como o general Ramos deu em entrevista à revista Veja, aliás, lamentável, não a entrevista em si, mas lamentável o desempenho do general Ramos naquela entrevista, todos sempre relativizando o Estado Democrático de Direito, relativizando a democracia, relativizando, inclusive, deixando claro que o apreço e o carinho, a devoção deles, às vezes está sujeito a algumas questões, né? Tem questões no meio, o que é muito ruim. Mas cadê as cabeças pensantes discutindo prioritariamente como a gente vai sair dessa baderna? Não a baderna política, mas a baderna econômica. As melhores cabeças têm que estar discutindo o maior dos problemas. E o maior dos problemas é esse. A gente tem exemplos, a gente sabe que nós estamos vivendo a maior crise econômica desde 1930. Mas nós não estamos vivendo a maior crise política desde 1930, ou a maior crise política desde 1955, ou a maior crise política desde 1964. A gente está vivendo um momento tenso. Mas é uma tensão porque a gente quer. É uma tensão porque o presidente da República quer, porque o governador de São Paulo quer. Não vou nem falar o governador do Rio, que agora está às voltas com outro tipo de problema, que tem que se explicar para a polícia. Mas é um desejo de puxar corda para chegar bem em 2022, para se reeleger. É uma discussão pequena. Todos estão querendo se posicionar. Eu quero estar mais à direita, eu quero estar mais à esquerda, eu quero ser a alternativa racional, eu quero continuar a ser a alternativa do antipetismo, já eu quero ser o antibolsonarismo, e fica todo mundo se plotando, se posicionando, se armando para o processo de 2022 e os brasileiros estão em 2020. Não parece que está havendo respeito por parte das pessoas, e a gente está discutindo o respeito às instituições, mas não está havendo respeito ao brasileiro, o brasileiro que precisa
acordar, buscar seu pão, o brasileiro que precisa voltar para casa e saber que vai conseguir ter algum dinheiro para o mês que vem. A situação está muito grave aqui e a gente está valorizando demais uma tensão política que pode ser diminuída, basta que as pessoas de bem ou as pessoas que não estão se comportando como se fossem de bem usassem a cabeça um pouco mais.